Ao treinar chutes a gol, o atleta de futebol Pedro, num chute impressionante, fez com que uma das bolas utilizadas no treino descrevesse uma trajetória em forma de arco de parábola, desde o ponto que recebeu o chute no gramado até ultrapassar completamente a linha do gol a uma altura de 2 metros do chão. A altura máxima atingida pela bola nesse trajeto foi de 10 metros, e nesse instante sua distância horizontal do gol era de 8 metros. A distância horizontal entre a bola no momento em que ela recebeu o chute e o momento que ela toca ao solo era... Pessoal, vamos lá. Se a gente colocar aqui o eixo Y e colocar aqui o eixo X, se a gente fizer essa escolha, tá, para eixo X e para eixo Y, olha o que acontece. Eu tenho esse ponto aqui, que é o vértice, né? Que ele tem coordenadas 0 e 10. E tenho esse ponto, que eu vou chamar de ponto P, que vai ter coordenadas -8 e 2. Porque aqui está a origem, né? Aí eu quero relembrar a vocês a seguinte teoria. Vocês precisam levar para a prova, deixa eu dar só um espaço aqui, a função do segundo grau, ela pode ser representada como ax ao quadrado mais bx mais c. Na forma fatorada, ela é a que multiplica x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. E a forma canônica, que é quando a gente tem o vértice, é a que multiplica x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Essa é a tal da forma canônica, certo? Então, eu vou usar essa forma canônica porque ele me deu as coordenadas do vértice. Isso vai facilitar a minha solução. Então, vamos lá. As coordenadas do vértice são: o x do vértice é 0 e o y do vértice é 10. Então, vai ficar x menos 0 ao quadrado mais 10. Eu vou ficar com ax ao quadrado mais 10. E como é que eu faço para descobrir esse a? Eu vou precisar de um ponto extra, e ele me deu, é o ponto -8 e 2. Então, na hora que eu substituir o ponto -8 e 2, na hora que eu fizer essa substituição, eu vou ficar com y igual a x ao quadrado mais 10. Muito grosso isso. Então vai ficar 2 é igual a 64a mais 10. 64a igual a -8. O a vai dar -8 sobre 64, que é -1/8 simplificando. A gente acabou de achar a equação da nossa parábola, né? Ela vale y igual a -1/8 de x ao quadrado mais 10. Agora vamos ver o que o exercício está querendo. Ele quer essa distância, né? Ele quer a distância desse ponto até esse ponto. Ora, pessoal, a distância entre esses dois pontos é só a gente calcular as raízes, né? Isso aqui é onde a parábola corta o eixo x. Então a gente vai fazer o cálculo das raízes. Vou calcular a primeira raiz, é só igualar a 0, né? Vai ficar x ao quadrado igual a 80. X é igual a raiz quadrada de 80, mais ou menos, né? Então, essas aqui são as raízes. Perdão. Aqui seria o menos raiz de 80, né? E aqui seria o mais raiz de 80. Então, a resposta é que a distância é 2 vezes isso. A distância vai ser 2 vezes a raiz quadrada de 80. Tá certo? Pessoal, como a raiz quadrada de 80, tá? Ela está entre a raiz quadrada de 64, que dá 8, e a raiz quadrada de 81, que dá 9, tá? A gente supõe que o 80 é 8, alguma coisa, quase 9, não é?
é quase 9. Então, isso aqui é ligeiramente menor do que 18. Tá? Certamente é 17, alguma coisa. Tá? Então, está entre 17 e 18. Letra C. Tá? Porque se fosse 81, seria 2 vezes 9, que dá 18. Como é raiz de 80, que dá um pouquinho menor do que 9, isso aqui vai dar um pouquinho menor que 18. Então, vai ser entre 17 e 18. Letra C. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão ou fez diferente? Alguém acertou essa 6? Sara, você fez essa questão 6? Não, tive dificuldade. Tá, onde é que você se enrolou? Eu não lembrava da fórmula canônica, como é que era, porque eu só uso a fatorada. Mas você entendeu a importância aí da forma canônica? Aham, entendi sim. Deixa eu te mostrar como é que dá para resolver sem a forma canônica, tá? Vou botar isso aqui para baixo. Você colocou o eixo x e o y aqui, onde eu botei o meu? Eu tava tentando... Não botei não. Tu botou aonde? No 2. Não tem muito sentido, né? Tinha que dividir ao meio. Você colocou aqui o eixo x e o eixo y? É que se você colocasse ali, tá? Fez isso aqui, né? Y e x. Foi. Aqui continua sendo o vértice da parábola, tá? Só que aí você só vai ter o y do vértice, que é 10. Você ia ter o y do vértice, que é igual a 10. E você ia ter esse ponto aqui. Aqui para cá tem 8, né? Aí você teria esse ponto aqui, 2, que seria teu C, né? Aqui a única informação que você ia conseguir extrair é que o teu C vale 2 e que menos delta sobre 4A vai dar 10. Talvez você se enrolasse com isso aqui, se acabar não aproveitando esse 8. Eu fiz isso, menos delta igual, sobre 4A igual a 10, e aí não fiz mais Tá? um. Então, por isso que essa forma canônica que a gente despreza é bom saber, porque nesses exercícios que dá o vértice é sempre o caminho mais curto, tá? E, pessoal, função do segundo grau é um assunto comum em todos os vestibulares que vocês vão fazer. Então, vocês têm que ficar de olho nisso aí, tá? Vocês têm que prestar atenção nessa forma canônica. Não vamos dar bobeira com isso, não, tá? Não vamos dar mole com essa forma canônica, não, tá? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém fez diferente? Alguém pensou em semelhança? Se alguém pensou, não pode, tá? Não pode fazer semelhança. Sei lá, alguém... Pode falar a verdade, pessoal. Alguém botou um X aqui e fez semelhança? Desse 2 com esse X e desse 10 com 8 mais X? Se alguém por acaso pensou nisso, não pode, tá? Só se aqui fosse uma reta. Quando é parábola, não pode fazer por semelhança. Essa solução que eu fiz era o caminho mais curto. Você colocar a forma canônica, vocês têm que saber essas 3 aqui. Ó. A padrão, né, que é a x ao quadrado mais bx mais c, a fatorada e a canônica. A forma padrão é quando ele dá 3 pontos, tá? E de preferência que não são as raízes e não é o vértice. Se ele te der 3 pontos quaisquer, você usa essa x ao quadrado mais bx mais c. Se ele te der a fatorada, se ele te der a forma fatorada, se ele te der as raízes, você vai usar a forma fatorada. Só que a gente não tinha as raízes, né? Ou seja, não é que você vai usar o caminho mais curto pela forma fatorada. Agora, quando ele dá o vértice, o caminho mais curto é pela forma canônica. Tá? Vocês precisam saber o caminho mais curto, porque todas as provas vocês sempre reclamam que não dá tempo. Sobretudo quem vai fazer o Enem. É uma prova muito apertada em relação a tempo. Estou tentando colocar na ordem de dificuldade aqui. A próxima questão que eu quero que vocês façam é essas 5 aqui, tá? Vou dar mais 5 minutinhos para vocês fazerem essas 5.
Alguém conseguiu fazer essa, pessoal? Número 5? Eu marquei a B. B de bola? Uhum. Então vamos lá. Pedro começou a listar sequencialmente todos os números inteiros positivos, dispondo-os em linha conforme indicado na figura abaixo. A primeira linha é formada pelos 4 primeiros números inteiros positivos. A partir da segunda linha, listam-se sempre 2 números inteiros a mais do que haviam sido listados na linha anterior. Tá? O número que ocupará a 10ª posição na 100ª linha. Tá? Então vamos lá, pessoal. Para eu saber qual é o número que vai ocupar a 10ª posição na 100ª linha, eu vou descobrir quantos números eu vou escrever até a 100ª linha. Tá? Então aqui é a primeira linha, aqui é a segunda, terceira, quarta. Lá na frente eu vou chegar na 100ª linha. Deixa eu botar isso aqui para baixo. Tá? Aí na 100ª linha, eu vou escrever um bando de números aqui e vou tentar descobrir quem é esse cara. Porque aí eu vejo quem é que começa a 100ª linha. Tá? Pessoal, se vocês prestarem atenção aqui eu tenho um total de 4 números, tá certo? Total de 4. Aqui eu tenho um total de 6 números, aqui termina no 10, não é? Na verdade, isso aqui é 4 mais 6. Aqui termina em 18, que é 4 mais 6 mais 8. Aqui termina em 28, que é 4 mais 6 mais 8 mais 10. Então, olha, pessoal, a segunda linha é a soma desses dois. A primeira linha é só o 4. A segunda linha é 4 mais 6. A terceira linha é 4 mais 6 mais 8. A quarta linha é 4 mais 6 mais 8 mais 10. Né? Então, a 100ª linha vai ser 4 mais 6 mais 8 mais 10 até o 100º termo dessa sequência. E aí a gente vai descobrir, pela fórmula da PA, o 100º termo dessa sequência. E é o primeiro, mais 99 vezes a razão. O primeiro é 4 e a razão é 2. Isso aqui vai dar 198 com 4 dá 202. E agora eu vou somar isso tudo, tá bom? Para eu descobrir quem é esse último cara, porque o último cara, ele representa essa soma, né? Então esse cara que eu estou procurando aqui, ele é toda essa soma, do 4 até o 202. E a soma, pessoal, da PA é o primeiro mais o último. O último é 202. A quantidade de termos são 100, né? Sobre 2, que vai dar 50. Vai dar 206 vezes 50, que é 2060 vezes 5, dá 10.300, tá? Então, esse cara aqui, ele é o 10.300. Só que ele não quer saber o 10.300. Ele quer saber o 10º termo, tá? Da 100ª linha. A 100ª linha, ela começa em 10, ó. Vai de 1 em 1, né? Ela começa em 10.301. Então, o 10º cara dela é 10.310, letra B. Será uma das maneiras de fazer, tá, pessoal? Você poderia raciocinar pelo primeiro número, poderia raciocinar pelo último, só que tem uma infinidade de soluções. Foi assim que você fez, Tainá? Aham, foi. Foi usando a percepção do último? Aham. Alguém fez de alguma maneira diferente? Leandro, eu fui tentando fazer pelo primeiro, só que deu uma PA de segunda ordem. Tá, vamos tentar fazer pelo primeiro então, pra gente ver aqui como é que fica. Vamos lá, pelo primeiro. Primeiro é 1
1, 5, 11, 19, né? Então, pelo primeiro é 1, 5, 11, 19. Aí a gente tem que descobrir quem é o cara da posição 101, certo? Foi assim que você pensou? Foi. Porque se eu souber quem é ele, eu concluo os próximos, tá? Só que é o seguinte, por que essa sequência aqui, só para eu sei que você viu que isso aqui é uma PA de segunda ordem, mas para falar para todo mundo, por que isso aqui não é uma PA? Porque aqui eu somo 4, aqui eu somo 6, aqui eu somo 8, tá? Então eu somo 4, somo 6 e somo 8. Isso aqui, o que está de vermelho não é uma PA, o que está de azul é uma PA, né? Então a gente tem que ver o seguinte, quem é o 5 na verdade? O 5 é 1 mais 4. Quem é o 11? O 11 ele é 1 mais 4 mais 6. Quem é o 19? Ele é 1 mais 4 mais 6 mais 8. Ou seja, esse aqui é o terceiro termo, né? Ó, o primeiro termo é 1 mais esse cara. O segundo termo é 1 mais a soma desses dois. O terceiro termo é 1 mais a soma desses três. Então, eu concluo que o 101º termo é o 1 mais a soma disso aqui até o 100º termo. Tá? Aqui, ó, terceiro termo vai ser 1 mais esses três. Então, o quarto termo, ó, se a gente quiser concluir quem é o quarto termo, vai ser 1 mais essa soma aqui, né? 6, 8, 10. Né? Isso aqui vai dar, ó, vai dar 18, 24, 28, 29. De fato, se você for lá para a sequência, o próximo depois do 28 é o 29, né? Então, Sara, essa solução, no final das contas, você vai ser obrigado a fazer essa mesma conta que eu fiz, tá? Que é somar esses 100 caras, que vai dar 10.300. Por isso que a resposta vai ser que o primeiro termo da 100ª linha vai ser 10.301. Entendeu o lance aí? Aham, entendi. Que a gente vai acabar resultando na mesma conta. Mas foi como eu falei para vocês, esse tipo de questão, quando cai numa PA de segunda ordem, você tem várias maneiras de raciocinar. Tá? Pode raciocinar pelo primeiro termo, pode raciocinar pelo último termo. Tá? Porque do jeito que eu fiz, eu percebi que o último termo de cada sequência era 4, 4 mais 6, 4 mais 6 mais 8, 4 mais 6 mais 8 mais 10. Então foi a sequência de raciocínio que eu usei. Alguém quer perguntar mais alguma coisa em relação a essa 5? Então, vou dar o número 4 para vocês fazerem agora, mais 5 minutinhos para vocês fazerem a 4, tá? Que é a questão do Enem. Eu só estou desabilitando minha câmera e meu áudio, pessoal, que está fazendo um ruído horrível para mim quando eu fico com o áudio aberto.
Quando alguém acabar aí, pode me avisar, hein? Que aí eu corrijo. Quando o primeiro acabar, eu corrijo. Eu botei letra B. Tá, vou fazer aqui com vocês. Vamos lá. Um médico está estudando um novo medicamento que combate um tipo de câncer em estágios avançados. Porém, devido ao forte efeito de seus componentes, a cada dose administrada há uma chance de 10% de que o paciente sofra algum dos efeitos colaterais observados no estudo, tais como dores de cabeça, vômitos ou mesmo agravamento dos sintomas da doença. O médico oferece tratamentos compostos por 3, 4, 6, 8 ou 10 doses do medicamento, de acordo com o risco que o paciente pretende assumir. Se um paciente considera aceitável um risco de até 35% de chance de que ocorra algum dos efeitos colaterais durante o tratamento, qual é o maior número admissível de doses para esse paciente? Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver qual é o risco se ele tomar só 3 doses, tá bom? Então, ó. A cada dose há uma chance de 10% que ele sofra efeito colateral. Vamos calcular com 3 doses a probabilidade de não dar nenhum efeito colateral, tá? Então aqui eu tenho as 3 doses, dose 1, dose 2, dose 3. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular a chance de dar algum efeito colateral. Algum efeito colateral. Porque esse paciente, tá? Ele não quer mais de 35% de chance de dar algum defeito colateral. Primeiro eu vou fazer para 3 doses. Efeito colateral. O que significa algum efeito colateral? Pode ser um efeito na primeira dose, tá? E nenhum na segunda e na terceira, na primeira e na segunda e nenhum na terceira, ou seja, existem várias possibilidades. Para eu calcular algum efeito colateral, eu faço o total, que é 100%,
menos, tá? Quando eu não tenho efeito colateral nas 3 doses. Se a probabilidade é de 10% de dar efeito colateral, é de 90% de não dar, né? Para cada dose isolada. Então, se você fizer essa conta, 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9, você vai calcular a probabilidade de não dar efeito colateral em nenhuma das 3. Então, vai ser 1 menos 0,729, que vai dar 0,271, que em porcentagem é 27,1%. 27%, né? Então, pessoal, se esse paciente tomar 3 doses, tá? Ele vai ter um risco de dar alguma complicação de 27,1%, tá? Porque cada dose sozinha tem 10%, tá? De dar efeito colateral e 90% de não dar. Quando você administra as 3 doses simultâneas, né? Para não dar nenhum efeito colateral, você precisa que não dê na primeira, e nem na segunda, e nem na terceira. Tá? Ou seja, a probabilidade de não dar nenhum efeito colateral é essa aqui. Então, a probabilidade de dar algum efeito colateral é o total menos a probabilidade de não dar nenhum. Alguém entendeu essa primeira conta? Perdão, alguém não entendeu essa primeira conta, que deu 27,1? Alguém achou que a conta fosse outra? Se você quisesse chegar nesse 27,1 de outra maneira, teria como? A resposta é sim, ia te dar um pouco de trabalho. Você tem que fazer, dá efeito na primeira, não dá na segunda e não dá na terceira, tá? Dá na primeira, dá na segunda e não dá na terceira, dá nas 3. Isso aqui pode ser permutável, isso aqui também pode ser permutável. Ou seja, te dá um trabalho enorme, ia te levar a 3 casos, sendo que aqui você tem que multiplicar por permutação e aqui também, tá? Então ia te dar algum trabalhinho esse tipo de raciocínio. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Agora, vamos ver com 4 doses. Com 4 doses, então seria 1 menos não, não, não e não. Aí ficaria 0,9, 0,9, 0,9, 0,9. Para facilitar a nossa vida, eu vou pegar aqui esse 0,729 e vou multiplicar por 0,9 e vou subtrair 1. O resultado dessa conta, tá? Já vou colocar para vocês aqui direto. Dá 0,3439, que em porcentagem é 34,39%. Já aumentou um pouco, né? Então, pessoal, chegou tão perto do 35% que se eu fizer com 6 doses, obviamente vai passar de 35%, né? Já encostou no 35%. Por isso que a resposta é 4 doses, letra B, tá? E se você fizer com 6 doses, tá? Como esse valor aqui vai ser muito pequeno, a hora que você fizer 1 menos esse valor pequeno, vai dar um resultado certamente maior do que 0,35. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a 4? Inara, foi assim que você fez? Você que falou que acertou? Tá ótimo. Então vamos lá. Agora eu vou dar uma questão que vocês vão ter que pensar um pouquinho mais, eu vou dar um tempo maior, tá? Que é a questão número 1. Vou dar 7 minutos para vocês fazerem a questão número 1, porque a gente vai revisar bastante coisa aí de trigonometria. Opa, deixa eu tirar o zoom aqui, peraí. Pronto, vamos lá. Vou dar 7 minutinhos para a questão número 1. Tá valendo.
Bom, pessoal, vamos lá fazer essa número 1 aí. Número 1. Na figura abaixo, ABCD é um quadrado e M é o ponto médio do lado AD. O valor da tangente de alfa é... Então, vamos lá. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu vou colocar o lado desse quadrado aqui como 2, tá? Então, como aqui é ponto médio, aqui vai valer 1. Podia chamar aqui de 2x e x, ou 1 e x sobre 1,5, só para facilitar os cálculos. Isso aí não vai influenciar no exercício, não. Primeira coisa que eu posso fazer aqui é aplicar Pitágoras, né? Posso dizer que BM ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. BM ao quadrado é igual a 5. BM é igual a raiz quadrada de 5. Bom? Então, aqui é uma maneira da gente achar o BM. Agora, eu vou olhar para esses dois triângulos aqui. Ó. Esse triângulo que eu vou pintar de verde. Vocês vão entender por quê. É uma questão difícil, tá, pessoal? Eu tinha avisado. Esse triângulo aqui que eu vou pintar de verde. E esse triângulo aqui que eu vou pintar de azul. Esse ângulo aqui é alfa. Como isso aqui é um quadrado, pessoal, aqui vale 45 graus. E aqui também vale 45 graus. Tá certo? Então, esse terceiro ângulo aqui é o que falta para 180, que eu vou chamar de beta. Esse aqui também é o que falta para 180, que eu vou chamar de beta. Ou seja, esse triângulo azul e esse triângulo verde, eles são semelhantes. Esse ladozinho aqui vale x, eu não sei. E aqui vale raiz de 5 menos x. Porque o MB todo é raiz de 5, né? Alguém não entendeu o que eu falei até agora? Então, vamos lá. Se eles são semelhantes, o que eu vou fazer? Oposto a 45 no azul, que é x, está para o oposto a 45 no verde. Deixa eu ver se meu áudio estava ligado. Que é a raiz de 5 menos x. Assim como oposto a alfa no azul, que vale 1, está para o oposto a alfa no verde, que vale 2. Multiplicando cruzado, vai ficar 2x igual a raiz de 5 menos x. 3x é igual a raiz de 5. X é igual a raiz de 5 sobre 3. Até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Então, vamos lá. Pessoal, o seguinte, o x, tá? Ele vale raiz de 5 sobre 3. Se eu quero calcular a tangente de alfa, tá? Eu consigo miseravelmente calcular o seno. Por que eu consigo miseravelmente calcular o seno? Porque o que diz a lei dos senos? Eu vou lembrar para vocês o que é a lei dos senos. A lei dos senos diz o seguinte: quando eu tenho 3 lados e 3 ângulos, tá? Aqui o ângulo A, ângulo B e ângulo C, eu posso relacionar esses 3 lados e esses 3 ângulos assim. Ó. A está para seno de A, assim como B está para seno de B, assim como C está para seno de C. Eu posso relacionar dessa forma.
Então, ó, olhando para o triângulo azul, eu vou dizer que 1 está para seno de alfa, assim como raiz de 5 sobre 3 está para seno de 45 graus. Essa é a lei dos senos aplicada ao triângulo azul. E aí eu vou descobrir o seno de alfa, que já é o primeiro passo para eu descobrir a tangente. Aí eu vou ficar com 1 sobre seno de alfa é igual a raiz de 5 sobre 3 dividido por raiz de 2 sobre 2. Isso aqui repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Eu vou descobrir que 1 sobre seno de alfa é igual a 2 raiz de 5 sobre 3 raiz de 2. Então, o seno de alfa vale 3 raiz de 2 sobre 2 raiz de 5. Pessoal, eu descobri o seno, tá bom? Como é que eu faço para descobrir a tangente? Prestem atenção que agora vai começar um outro exercício, tá? Quem vai fazer vestibular mais fácil de matemática, a questão poderia começar daqui para frente, tá? Pessoal, aqui eu poderia ter vários exercícios num só. Eu poderia perguntar para vocês qual é o valor do x, aí vocês iam parar aqui no raiz de 5 sobre 3. Eu poderia perguntar qual é o seno desse ângulo alfa, vocês iam parar aqui no 3 raiz de 2 sobre 2 raiz de 5. Ou eu posso continuar, que é pedir a tangente de alfa. Quando eu dou para vocês uma função trigonométrica, uma relação trigonométrica, que no caso é o seno, vocês conseguem achar todas as outras 6. Como? Qual é o macete quando te der só o seno, ou só o cosseno, ou só a tangente, para você descobrir todo o resto? Vocês vão fazer o seguinte, isso aqui chama-se macete do triângulo retângulo. Falei isso para vocês lá no começo do ano. Macete do triângulo retângulo. Vocês vão desenhar um triângulo retângulo. Vão marcar o ângulo alfa em algum lugar que não seja no reto. E vão usar a ideia do seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. E vão usar Pitágoras para achar o lado que está faltando. Vai ficar 2 raiz de 5 ao quadrado igual a 3 raiz de 2 ao quadrado mais x ao quadrado. Isso aqui vai dar 4 vezes 5 dá 20. Aqui vai dar 9 vezes 2 dá 18. X ao quadrado é 2. X vai dar raiz de 2. Então, o que é a tangente do ângulo, pessoal? A tangente, ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Por isso que a resposta desse exercício é 3, letra C. Pessoal, antes de eu perguntar para vocês se alguém teve alguma dúvida, prestem atenção. Quando vocês pegam uma questão desse calibre, desse porte, vocês falam assim, mas isso não vai cair para mim. Mas essa questão é muito grande, é impossível. Vocês não têm que se concentrar dificilmente vai cair exatamente essa questão na prova de vocês, a não ser que alguma banca, sobretudo de particular de medicina, seja bem cara de pau e copie a questão, que não é normal, tá? O que vocês têm que prestar atenção nesse tipo de questão, nesse estilo de questão, que são questões muito longas? Vocês têm que prestar atenção na quantidade de exercícios menores que podem sair daqui de dentro. Por exemplo, aqui poderia ser um exercício de semelhança de triângulo, ele poderia perguntar para você só esse x. Eu poderia ir até a lei dos senos e perguntar para vocês qual é o seno desse ângulo. Ou eu poderia perguntar o que eu perguntei, que é a tangente, a cotangente, a secante, a cossecante, o diabo que fosse, porque você usar o macete do triângulo retângulo. Leandro, a questão, pediu a secante para mim. A secante não é inverso do cosseno? Calculo o cosseno e inverte. Usa o macete. Só que o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Leandro, a questão pediu a cotangente. Tá, acha a tangente e inverte. A questão pediu a cossecante. Tá? Se a questão tivesse pedido a cossecante, não ia precisar fazer nada, porque ele já te deu o seno, né? A cossecante é isso aqui. É só racionalizar. Porque a cossecante é o inverso do seno. Agora, secante, cosseno, tangente e cotangente, você precisaria usar o macete do triângulo retângulo. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Isso aqui é o exemplo de uma questão difícil de trigonometria, tá?
a última questão para vocês. Deixa eu ver qual que cabe aqui na... Nosso... Pessoal, vamos lá, questão 7. Dá 5 minutinhos para vocês fazerem a questão 7 e depois eu corrijo.
Bom, pessoal, vamos lá. 7. A equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto 4 menos 7 é igual a... Prestem atenção nessa questão. Ó. Você tem aqui uma parábola, cuja equação é x ao quadrado menos 6x mais 1. E você tem aqui uma reta, tá? Cuja equação é y igual a x mais b, ou mx mais n, como a gente já está chamando de uma maneira mais técnica, né? Pessoal, se é tangente, deixa eu colocá-la certinho aqui, se é tangente, as duas têm um único ponto de interseção, que eu vou chamar de P. E esse ponto ele tem coordenadas 4 e menos 7. A questão é, qual é a equação da reta que passa pelo ponto 4 e menos 7? É só vocês fazerem o seguinte. Substitui o ponto 4 e menos 7 aqui, que vocês vão ficar com isso aqui. Menos 7 igual a 4m mais n. Tá? Ou seja, o n ele é igual a 4m mais 7. Substituindo é o máximo que dá para arrumar. Entenderam isso aí que eu fiz? Tá? Se você substituir as coordenadas, você consegue escrever que o n é, na verdade, perdão, nada disso. É menos 4m menos 7, né? Tem que mandar o 4m para lá. Então, esse é o nosso n. Então, a equação dessa reta seria isso aqui, ó. mx, no lugar do n, a gente escreve menos 4m menos 7. Essa é a nossa equação da reta. Como é que eu vou continuar esse exercício? A parábola, pessoal, e essa reta, elas só têm um ponto de interseção, tá? Isso, como é que eu acho a interseção de duas funções? A gente já discutiu isso, né? É só resolver esse sistema aqui, ó. Y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 1 e y é igual a mx menos 4m menos 7. Resolve esse sistema que você vai encontrar as interseções. Aqui a gente já sabe que vai dar uma interseçãozinha só. Então eu preciso igualar essas equações. E na hora que eu igualo, eu fico com essa equação do segundo grau aqui, ó, x ao quadrado menos 6x menos mx mais 1 mais 4m mais 7 é igual a 0. Deixando isso aqui mais organizado, eu fico com x ao quadrado mais x que multiplica menos 6 menos m mais 1 mais 4m mais 7 igual a 0. Ou seja, a solução dessa equação do segundo grau vai me dar todas as soluções. Só que eu sei que só tem uma solução. E a solução é 4 e menos 7. Quando a gente está resolvendo uma equação do segundo grau e só encontra uma resposta, é porque o delta dela é 0. Então, se eu pegar o delta dessa equação do segundo grau e igualar a 0, ou seja, se eu fizer menos 6 menos m ao quadrado, né, que é b ao quadrado, menos 4 ac, e igualar a 0, eu vou encontrar o valor de m que torna esse delta igual a 0, que é o que eu quero, né? Eu quero que isso aqui só tenha uma resposta, porque é tangente. Se cortasse em 2 pontos, eu colocaria que o delta é maior do que 0. E se não cortasse em nenhum ponto, que o delta fosse menor do que 0. Isso aqui vai dar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, menos 4. Perdão, isso aqui eu vou colocar direto 4n mais 8, tá? Para não ficar fazendo conta à toa. Então vai ficar menos 16m menos 32 igual a 0. A nossa equação vai ficar m ao quadrado, aqui vai dar menos 4m, mais 4
igual a zero. Isso aqui é m menos 2 ao quadrado igual a zero. O m aqui só vai dar uma resposta que é 2. Tá? Então, se o m é 2, pessoal, o nosso n vai ser menos 8 menos 7, que é menos 15. Então, a reta vai ser 2x menos 15, que é a letra E. Essa questão também é difícil, mas não é nada impossível, pode aparecer na prova de vocês. Leandro, Fala aí. você pode repetir para mim, por favor, essa parte do delta? Não sei se eu entendi. Você entendeu a equação do segundo grau? Aham, entendi. Tá. Quando a gente resolve uma equação do segundo grau, eu posso encontrar uma raiz dupla, né? Duas raízes distintas, ou eu não posso encontrar nenhuma raiz real. Você concorda comigo? Sim. Você concorda que as soluções dessa equação do segundo grau são os pontos de interseção da parábola e da reta? Sim. Só que só pode dar uma solução, porque elas são tangentes. Ou seja, quando eu resolvo essa equação do segundo grau, eu só posso encontrar uma resposta, tá? Que é o 4 e menos 7. Então, para essa equação do segundo grau me dar apenas um resultado, é necessário que o delta seja igual a zero. Porque se eu colocar que o delta é maior do que zero, eu vou encontrar mais de um resultado. Entendeu? Tá, entendi. Tá? Sempre que vocês estiverem fazendo interseção de função e elas forem tangentes, tá? É porque o delta é igual a zero. Ou seja, a equação do segundo grau que vai virar o problema tem que ter um delta igual a zero. Se fosse secante, se fosse isso aqui, o delta seria maior do que zero para a gente ter duas soluções. Tá certo? Mas é uma questão difícil também. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Pessoal, então, 2h30 eu vou mandar a oficina de física para vocês, tá bom? Então, vejo vocês na sexta-feira com as dúvidas da oficina. Olha só, me mandem as dúvidas no privado da oficina, hein? Tanto a de matemática, que vocês já começaram a me mandar, quanto a de física, que eu vou mandar hoje. Tá bom?